Olá, pessoal do Dominantes Online. Eu sou a Luciana Nar, professora de Biologia. Estamos no módulo falando sobre a classificação dos seres vivos. Estamos chegando no finalzinho, falta falar sobre aves e mamíferos. Nessa videoaula, então, a gente vai enfatizar sobre as características gerais das aves. Vamos lá? Aves são bípedes, então elas já saíram do tetrápodes, já começaram a se sustentar em duas pernas somente, tá? Pela transformação dos membros anteriores em asas, o que lhes permite a faculdade de voar, ok? A opção, né? O corpo ele é coberto por penas, ok? Elas contribuem para a manutenção da temperatura corpórea. Eles são os primeiros animais que aparecem na escala evolutiva que são endodérmicos. Só com eles juntos os mamíferos, tá? Todo o resto é pecilotérmico. Então as penas elas vão ajudar a reter esse calor. A pele é seca, sem glândulas. Só existe a glândula uropigiana, muito importante, muito cobrada em prova, tá? Ela fica na região caudal de certas aves que produzem uma secreção oleosa. Isso é importante para evitar que as penas se molhem, principalmente naqueles animais mergulhadores, né? Que se alimentam de peixes e que precisam, então, afundar e voltar a voar. A pena não pode pesar, não pode molhar, então ela vai passando aquele óleo por toda a sua superfície. Os maxilares são transformados em bicos e são desprovidos de dentes. Alguns vestígios de características de répteis, com ampla rotação da cabeça sobre o pescoço e escamas nas patas e nos pés, ainda aparecem nas aves, tá? As adaptações que facilitam o voo, tornando o animal mais leve, como sacos aéreos nos pulmões, vocês vão ver, né? Ossos pneumáticos, são ossos ocos, a gente vai enfatizar também. Defecação frequente, ela não tem aonde guardar, né? Já ouviram falar, passarinho come e caga? Pois é assim, né? Na verdade, ele come e ao mesmo tempo ele já defeca. Ele não tem aonde guardar. Não é que ele vai defecar o alimento que ele acabou de comer, ok? É porque, na verdade, vai empurrar o alimento pelo tubo digestório, o que estava lá parado vai sair. E aí isso facilita o peso do animal a não ficar tão pesado para voar, né? E também tem uma ausência de bexiga urinária. Eu não vou estocar a urina nesse animal, ok? Vamos conversar sobre as adaptações para o voo, que é algo novo que apareceu nas aves, tá? Dentro do grupo dos vertebrados, e que permitiu, então, algumas estruturas novas. Então, a gente tem desenvolvimento de pena. Pena torna o corpo do animal mais leve, né? Faz com que o animal ele consiga flutuar melhor. Aquisição de ossos pneumáticos. Então, vocês vão ver que os ossos pneumáticos são ossos ocos. Eu não tenho aquele osso compacto nas aves. Passa ar por dentro desses ossos. A aquisição de um sistema de sacos aéreos, como eu disse, vocês vão ver estruturalmente, né, os sacos aéreos espalhados no animal, guardando o ar, facilitando que ele fique mais leve para voar. Postura de ovos, eu não gestaciono dentro de mim, eu coloco ovos do lado de fora, isso vai me tornar mais leve também. Presença de uma quilha, né, que seria a expansão do osso externo, na qual se prendem os músculos que movimentam a asa. Então, essa região aqui, ela tem essa quilha, né, esse formato de quilha, assim, para facilitar. Tem também um formato aerodinâmico próprio para o voo, a ausência da bexiga urinária, como eu relatei anteriormente, e a tal da glândula uropigiana, que vai evitar que a ave se molhe, né, que a água molhe a ave, ok? Então, vamos falar das penas. São estruturas que revestem e isolam termicamente o corpo, permitindo a manutenção da temperatura. A temperatura é relativamente mais alta quando comparada com peixes, anfíbios e répteis, em torno de 36,5 como nós, em função das altas taxas metabólicas que realizam reações exotérmicas, né, de liberação de calor. Outras funções da pena tem também, auxilia no voo e na comunicação, que são padrões de cores ali. Essa pena ela tem de origem dérmica e epidérmica.
A composição química é queratina, né, para ajudar na impermeabilização. E a origem evolutiva. Existem registros fósseis que sugerem que as penas, elas derivaram de modificações, olha que interessante, ocorridas nas escamas de certos répteis primitivos, no grupo dos dinossauros. Então, provavelmente, as penas vieram de alterações nessas escamas, tá? As penas das asas, as das asas, são chamadas de rêmiges. As penas da região posterior da cauda vão ser chamadas de rectrizes. E essas penas, então, tanto as rêmiges quanto as rectrizes, elas vão ser chamadas de penas de contorno. São as responsáveis pelo voo, pela ascensão, manutenção e pelo planar. Então, olha só, as penas de contorno, a gente tem, então, as rectrizes e as rêmiges. Aqui, ó, rêmiges, rectrizes. Rectrizes, a da cauda, rêmiges, aqui está presente nas asas. As duas a gente chama, então, de penas de contorno. As asas permitiram explorar habitats mais diversificados, tá? Dentre outras características, elas conferiram grande radiação adaptativa ao grupo, conseguiu fazer com que elas se espalhassem e constituir a classe mais biodiversa dentro dos vertebrados. São as aves. Algumas aves não podem voar em função da estrutura anatômica pouco aerodinâmica. Então, eu preciso ter essa estrutura aerodinâmica. Exemplo, professor, avestruz e ema. Eles são muito grandes, muito pesados, eles não têm essa estrutura aerodinâmica para voar, tá? E outras apresentam asas em forma de remo, graças ao habitat, né? É o caso dos pinguins. O sistema tegumentar das aves tem uma superfície corpórea impermeável e quase sem glândula, como eu falei. A gente tem uma exceção importante, que é a glândula oropigiana, que ela vai secretar esse óleo, né, que lubrifica e impermeabiliza as penas e o bico. A pele, ela possui grande quantidade de queratina, de qual resultam penas, garras, escamas, bico. E tem a homeotermia, né, ou a endotermia, que é a temperatura mais elevada, resultando do relativo aumento na taxa metabólica desses animais. A temperatura corpórea é mantida pela cobertura das penas e por uma camada de gordura subcutânea, que é uma novidade, olha lá, evolutiva em vertebrados. Não falei para vocês em gordura até agora. Anfíbio não tem gordura. Réptil não tem gordura. Por isso, lá no finalzinho da aula de réptil, eu falo para vocês que a carne do jacaré é uma carne magra, né, com baixo colesterol, porque ela não tem realmente lipídios. O sistema digestório das aves é um pouquinho diferente, tá? Ele possui basicamente as mesmas estruturas, comuns a todos os vertebrados, contudo, a gente tem a presença de órgãos característicos como o papo, tá? Que serve, papo aqui, ó, que serve para armazenar, e a moela, né? Que é um triturador. A moela aqui, ó, é um triturador. E temos ainda um proventrículo, que é um estômago químico que só aparece nas aves. A conformação do bico, ela está diretamente relacionada ao hábito alimentar do organismo. Então, olha lá, eu tenho os pelicanos, que são piscívoros. Então, eles têm um bico em forma de rede. Olha aqui, um peixe enorme, 2 peixes enormes lá dentro, né? Olha que linda essa imagem. Você vê realmente pela sombra, que eles fazem lá dentro, né? A rede sendo formada aqui, ó, e eles lá dentro, inteirões, né? Na boca desses animais. Temos o flamingo, que tem uma dieta rica em microcrustáceos. Então, o bico, ele tem que ter um formato de filtro, tá? Já que ele vai filtrar esses microcrustáceos. Temos o beija-flor, que é nectívoro, então ele tem que ter o bico em forma de canudo para ir lá mesmo sugar o néctar das plantas, né? Temos a coruja, que é carnívora, então o bico ele é em forma de alicate para realmente, né, dilacerar a carne.
O sistema respiratório pulmonar, então ave respira por pulmão. Os pulmões, ele tem expansões membranosas chamadas sacos aéreos, então a gente não tem um pulmão, né, somente. Olha lá como ele distribui vários sacos aéreos partindo deles, tá, dos pulmões. E aí eles penetram nas vísceras, penetram em certos ossos ocos, favorecendo o voo devido à redução da massa corporal desse animal. Como consequência, temos um enorme aumento, 9 vezes mais, do volume de ar no sistema respiratório desses animais, uma maior eficiência das trocas gasosas, possibilitando as aves respirar em grandes altitudes e dissipação do calor gerado nas atividades musculares durante o voo. Então, eu posso ter uma atividade muito rápida, muito forte dos músculos, que eu vou estar suplementado de oxigênio graças à grande distribuição aí desses sacos aéreos por toda a por toda a ave. A vocalização das aves é produto de um órgão exclusivo, conhecido como siringe. A siringe, ela é constituída de anéis cartilaginosos, né, que sustentam a traqueia e os brônquios, modificados com músculos circundandos. Quanto mais músculo houver, mais elaborado é o canto. Existem até disputas, torneios de cantos de canários, né, de sabiá, de trinca-ferro, né? Eles são, às vezes, escolhidos realmente pelo canto. Então, o canto, ele é graças a essa siringe, ó, os anéis cartilaginosos ali, tá? A siringe, ela é muito bem desenvolvida nos machos, pois o canto deles vai servir para atrair as suas fêmeas e para delimitar os territórios. Continuando, características gerais das aves com relação ao sistema circulatório. A gente tem um coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, no qual, primeira vez, não ocorre mistura de sangue arterial e venoso. Então, as aves têm circulação dupla e completa. Com isso, o metabolismo se tornou mais eficiente e permitiu a ocorrência da endotermia, que é a homeotermia, manutenção da temperatura interna constante. O sistema circulatório das aves é muito semelhante ao dos mamíferos e uma das principais diferenças é o fato da artéria aorta ser curvada para a direita nas aves e para a esquerda nos mamíferos. As características dos sistemas respiratório e circulatório, então, bem como os mecanismos de isolamento térmico que as aves têm, garantem a manutenção dessa temperatura corporal independente da temperatura ambiental. Para dissipar o calor corporal, as aves, elas ofegam e abrem as asas. Isso é para ventilar, tá? Para trocar mais calor, quando elas estão com calor. Sistema nervoso das aves. Possuem as estruturas comuns a todos os vertebrados, então não tenho nada de tão diferente aí, tá? Trata-se de um tubo neural com cavidade interna e situado dorsalmente. O encéfalo é protegido pelo crânio e a medula espinhal pela coluna vertebral, então daí também nada diferente. Quanto aos sentidos, as aves têm bem desenvolvidos o equilíbrio para voar, né, e a visão. Os olhos das aves, eles possuem membrana nictitante, que é essa membrana aqui, né? É uma membrana realmente para proteção. E olha como é que é a visão. Ela tem a visão monocular e ela tem a visão binocular, né? A área de visão de ambos os olhos. Olha lá que legal. Bem aberto o campo de visão das aves. Com relação às relações evolutivas dos vertebrados, então a gente acredita aí, né, que tenha uma escala onde a gente encontre o grupo réptil, os répteis, tá? E aí a gente tem a tartaruga no ramo, lagartos e cobras do outro. E a gente acredita que a ave, ela tenha surgido de um mesmo ramo dentro dos répteis, né? E aí tenha sofrido uma dicotomização aqui. Enquanto que os mamíferos e os anfíbios, eles não participam desse clado reptália, não, tá?
Então, a gente acredita que seja monofilético, realmente, o surgimento das aves com relação a outros dinossauros. Semelhanças entre aves e répteis que nos fazem acreditar nessa semelhança. Pele seca, poucas glândulas, anexos epidérmicos de queratina, garras, escamas, bicos. Então, tudo isso vai fazer com que a gente acredite que sejam próximos evolutivamente. Então, além disso, os registros, né? A gente tem registros fósseis da época dos dinossauros que mostram um bico, né? Uma transição do bico, umas penas aqui, mas só que o corpo ainda é de um réptil, ó, a estrutura óssea de um réptil. Olha aqui como que teria sido a mistura, né? O animal transitório, que é o Archaeopteryx, ele seja a transição do tipo réptil, né, que são os compsognathus, com as aves modernas de hoje. Olha a transição, bem parecidos, né? Então, a gente tem essas relações evolutivas aí dos vertebrados. Olha as placas dérmicas que ainda são preservadas nas aves, né? Olha a crista de um galo com a crista lá de um lagarto. Então, eles têm, sim, semelhanças que nos permitem aproximar as aves dentro do grupo Reptalia. Tá legal? Bom, galera, se vocês estão acompanhando na ordem o curso, a gente veio falando de peixes, anfíbios, répteis, aves, e agora está faltando a gente falar do último grupo, o grupo mais evoluído que a gente tem dentro do reino animal, que são os mamíferos. Então, eu aguardo vocês para essa nossa próxima videoaula. Até lá!